Segunda parte da gravação da meditação do Advento. Cardeal Raniero canta la messa. Guardare la vita dal punto di osservazione della morte dà un aiuto straordinario a vivere bene. Olhar a vida do ponto de observação da morte dá uma ajuda extraordinária para viver bem. Sei angustiato da problemi e difficoltà? Estás angustiado pelos problemas e pelas dificuldades? Portati avanti. Collocati al punto giusto. Segue adiante. Coloca-te no lugar justo, no ponto justo. Guarda queste cose dal letto di morte. Olha para essas coisas do leito da morte. Come vorresti allora aver agito? Como então gostarias de ter agido? Quale importanza daresti a queste cose? Que importância daria a estas coisas? Hai un contrasto con qualcuno? Você tem um desajuste, um desatendimento, um desentendimento com alguém? Guarda la cosa dal letto di morte. Guarda isso do teu leito de morte. Cosa avresti voluto aver fatto in quel momento? Aver vinto Que coisa você gostaria de ter feito naquele momento? Ter vencido o esserti umiliato? ou ser humilhado? Aver prevalso o aver perdonato? Haver prevalecido ou haver perdoado? Ter perdoado. Il pensiero della morte ci impedisce di attaccarci alle cose, O pensamento da morte nos impede de nos apegar às coisas, di fissare qua giù la dimora del cuore, de fixar aqui a morada do nosso coração, dimenticando che non abbiamo qua giù dimora stabile. esquecendo-nos que não temos, esquecendo-nos assim de que não temos aqui morada estável. Hebreus 13, 14. Dice la lettera agli ebrei. L'uomo, dice un salmo, quando muore con sé non porta nulla, né O homem, diz o Salmo, quando morre consigo não leva nada, scende con lui la sua gloria. nem desce com ele a sua glória. Salmo 49, 18. Nell'antichità si usava seppellire i re con i loro gioielli. Na antiguidade costumava-se sepultar o rei com a sua joalheria, com as suas joias. E questo incoraggiava naturalmente la pratica di violare le tombe per asportare i tesori. E isso encorajava naturalmente a prática de se violar as tumbas para se apropriar dos tesouros. Sono state ritrovate tombe del genere in cui, São encontradas tumbas desse gênero nas quais, per tenere lontani i profanatori, para manter distante os profanadores, veniva posta sopra il sarcofago una scritta: vinha escrito sobre o sarcófago o seguinte dizer: qui ci sono solo io. aqui estou somente eu. Come era vera quella scritta, Como era verdadeira ou verdadeiro aquele escrito, anche se la tomba nascondeva di fatto dei gioielli. ainda que a tumba escondesse de fato as joias. L'uomo quando muore con sé non porta nulla. O homem, quando morre, consigo não leva nada consigo, Se non quello che ha fatto di bene nella vita. senão aquilo que fez de bem durante a sua vida. Sorella morte, venerabili padri e fratelli, è davvero una buona sorella maggiore, una buona pedagoga. A irmã morte é, sem dúvida, de verdade, uma boa irmã mais velha, uma irmã maior, e é uma boa pedagoga. Ci insegna tante cose, Nos ensina tantas coisas. se soltanto lo sappiamo ascoltare con docilità. Se todavia soubermos escutá-la com docilidade. La Chiesa non ha paura di mandarci a scuola da lei, A igreja não tem medo de nos mandar à sua escola, la sorella morte. a irmã morte. Nella liturgia del mercoledì delle ceneri c'è Na liturgia de quarta-feira de cinzas, un'antifona dai toni forti há uma antífona de tom forte, che suona ancora più forte nel testo originale latino. que soa ainda mais forte no texto original em latim. Emendemus in melius que ignoranter peccavimus, ne subito preoccupati die mortis
queramus facium penitentiae et invenire non possimus. Corrijamo-nos, vamos tentar traduzir, corrijamo-nos daquilo que cometemos de mal por ignorância, que não venha a acontecer de sermos improvisamente, ou seja, de improviso, recolhidos, tomados na hora da morte. Procuremos um espaço de tempo para fazer penitência, de modo que não corramos o risco de não encontrarmos mais. Emendiamo in meglio ciò che abbiamo commesso di Agora em male italiano. ignoranza. Non avvenga che raggiunti improvvisamente dall'ora della morte, cerchiamo un tempo per fare penitenza. E não aconteça de sobrevir à morte, e quando ela vier, a gente vá só nesse momento procurar um tempo para fazer penitência, ou seja, quando não existe mais, né? Lo troviamo più. Un giorno, un'ora sola, una buona confessione, Um dia, uma hora, somente uma hora sozinho de meditação, uma boa confissão. come ci apparirebbero diverse queste cose in quel momento. Como podem aparecer diferentes essas coisas, como aparecerão diferentes essas coisas naquele momento, quando chegar aquele momento. Come le preferiremmo a Kshetriya, Como preferiremos estas coisas, um dia a mais, uma hora a sós de meditação, uma boa confissão, como vamos preferir isso a cetros, a regni, a reinos, longa vida, salute. riqueza e até saúde. Ho in mente un altro ambito, venerabili padri e fratelli, in cui abbiamo urgente bisogno di sorella morte per maestra. Eu tenho em mente um outro âmbito, queridos irmãos, no qual temos urgente necessidade da irmã morte como mestra. Oltre questo campo ascetico, Esse outro campo é o campo ascético, ed è l'evangelizzazione. a evangelização. Il pensiero della morte è quasi l'unica arma che ci è rimasta per scuotere il torpore di una società O pensamento sobre a morte, acerca da morte, é quase que a única arma que nos resta para sacudir do torpor uma sociedade opulenta, opulenta, a cui è successo quello che è successo al popolo eletto a qual aconteceu aquilo que sucedeu ao povo eleito liberato dall'Egitto. quando foi liberto do Egito. Ha mangiato, si è saziato Comeu e foi satisfeita, ficou satisfeita, e ha respinto il Dio che l'aveva creato. e rejeitou o Deus que a havia criado. Deuteronômio 32:15. In un momento delicato della storia del popolo eletto, No momento delicado da história do povo eleito, Dio disse al profeta Isaia, Deus disse ao profeta Isaías: grida, grita. e il profeta rispose, O profeta responde: che dovrò gridare? que devo gritar? E Dio, che E Deus: ogni uomo è come l'erba e tutta la sua gloria è come il fieno del campo. que o homem é como erva, e toda a sua glória é como o feno, o capim do campo. Secca l'erba, il fiore appassisce quando il soffio del Signore spira su di essi. Seca a erva e a flor se esvai quando o sopro do Senhor sopra sobre eles. Isaías 40, 6-7. Credo che Dio dà oggi questo stesso ordine ai suoi profeti Creio que Deus dá hoje essa mesma ordem aos seus profetas, e lo fa perché ama i suoi figli e non vuole e o faz porque ama seus filhos e não deseja que come pecore siano avviate agli inferi e como ovelhas, rebanhos, sejam enviados ao inferno che sia loro pastore la morte. e que seu pastor seja a morte. Salmo 49, 15. Salmo 49. L'interrogativo circa il senso della vita e della morte svolse un compito notevole nella prima evangelizzazione dell'Europa. Essa interrogação sobre o sentido da vida e da morte teve uma tarefa notável na primeira parte da evangelização da Europa, E non è escluso che possa svolgerne uno analogo
nello sforzo attuale per una sua rievangelizzazione. E não está excluída a possibilidade de se desenvolver uma analogia, na mesma analogia, no esforço atual pela sua reevangelização. Se c'è una cosa infatti che non è cambiata in nulla da allora ad oggi, Se há uma coisa que de fato não mudou nada até hoje, proprio questa. é propriamente esta, que o homem deve Il morrer. venerabile Beda narra come il cristianesimo fece il suo ingresso nell'Inghilterra del Nord, O venerável Beda narra como o cristianismo fez a sua entrada na Inglaterra, na região norte, vincendo le resistenze del paganesimo. vencendo a resistência do paganismo. Il re convocò una grande assemblea del suo regno per decidere se far entrare o meno i missionari cristiani. O rei convocou uma grande assembleia no seu reino para decidir sobre a questão de fazer entrar alguns missionários cristãos sobre a terra, Che venivano da Roma, mandati da Gregorio Magno. que vinham de Roma enviados por Gregório Magno. C'erano pareri contrastanti quando si alzò uno dei dignitari e fece in sostanza questo discorso. Era uma opinião contrastante quando as opiniões eram divergentes, quando se levantou um dos dignatários e fez de forma breve esse discurso. La vita dell'uomo sulla terra, o re, si può descrivere così. A vida do homem sobre a terra, ó rei, pode ser descrita assim. Immagina che sia inverno, Imagina que seja inverno, tu siedi a cena con i tuoi duchi e i tuoi aiutanti. tu te sentas para o jantar com os teus duques e teus ajudantes. Al centro della stanza arde un fuoco che riscalda l'ambiente, mentre Ao centro da sala há um fogo que esquenta, que aquece o ambiente, fuori infuria la bufera invernale con pioggia e neve. enquanto lá fora há um vento do inverno com chuva e neve. Un passerotto giunge all'improvviso al tuo palazzo e Um caminhante passa de improviso pelo teu palácio, entra da un'apertura e velocissimo entra por uma abertura e de forma veloz esce dalla parte opposta. sai pela parte oposta. Finché è dentro, al riparo dal freddo dell'inverno, Uma vez que esteja dentro e está protegido do frio do inverno, uma vez que estava dentro e protegido do frio do inverno, è sicuro, ma dopo un attimo eccolo é seguro. ripiombare nel buio da cui è venuto e Mas depois de pouco tempo, de uma fração de segundos, ele mergulha novamente na escuridão sparire dalla vista. e da escuridão naquele frio e desaparece da vista de todos. Così è la nostra vita. Assim é a nossa vida. Così è. Ignoriamo che cosa la precede e che cosa seguirà. Ignoramos, não sabemos que coisa precede e que coisa se seguirá. Se questa nuova dottrina è in grado di dirci qualcosa di più certo Então aquele conselheiro disse ao rei: se essa nova doutrina pode trazer qualquer coisa de mais certo sobre esse tema, di essa, credo che dobbiamo ascoltarla. creio que deveríamos escutá-la. Fu l'interrogativo posto dalla morte che aprì la strada al Vangelo. Foi, portanto, a interrogação acerca da morte que abriu a estrada para o Evangelho. Come una breccia sempre aperta nel cuore dell'uomo. Como uma brecha sempre aberta no coração do homem. Il rifiuto della morte, non l'istinto sessuale, sta alla base di tutto l'agire umano. A recusa da morte e não o instinto sexual está na base de todo o agir humano. Então aqui contraria a psicanálise freudiana que diz que o homem é movido apenas por desejo, pelo impulso sexual. Não, é a recusa da morte. Scritto un noto psicologo contro Freud. Escreveu um notável psicólogo contra Freud. Il rifiuto della morte, non l'istinto sessuale. Ou seja, esse protesto do homem diante da morte, essa recusa do homem diante da morte, e não o instinto sexual. Sta alla base di tutto. É a base de tudo. In questo modo noi non ripristiniamo la paura della morte, Deste modo, nós não restauramos, não queremos trazer de volta o medo da morte.
Gesù dice la lettera agli ebrei, Jesus diz na carta aos è Hebreus venuto a liberare que veio para libertar quelli che per timore della aqueles que, por temor da morte, morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, em Hebreus 2,15. È venuto a liberarci dalla paura della morte, Ele non veio para nos libertar do medo da morte ad accrescerla. e não acrescentá-la. Bisogna però aver conosciuto questa paura per esserne liberati. É necessário, entretanto, conhecer este medo para dele ser liberto. Gesù è venuto a insegnare la paura della morte eterna a Jesus veio para ensinar o medo, o temor da morte eterna. quelli che non conoscevano che la paura della morte temporale. Aqueles que não conheciam o medo, os que conheciam o medo da morte temporal, somente o medo da morte temporal. La morte eterna. A morte eterna. Morte seconda la chiama l'Apocalisse. A morte segunda, como se refere a ela o livro de Apocalipse, Apocalipse 26, Morte seconda. 20, versículo 6. Essa è l'unica che merita davvero il nome di morte. Essa é a única que merece, de fato, o nome de morte, Perché non è un passaggio, porque não é uma passagem, non è più una Pasqua, não é mais uma Páscoa, ma un terribile capolinea. mas um terrível término. È per salvare gli uomini da questa sciagura che dobbiamo tornare a predicare da cristiani sulla morte. E é justamente para salvar os homens desta chaga, desse infortúnio, que devemos voltar a pregar aos cristãos sobre a morte. Nessuno più di Francesco d'Assisi ha conosciuto il volto nuovo Ninguém mais do que Francisco de Assis conheceu o rosto novo, pasquale o della rosto morte novo cristiana. pascal da morte cristã. La sua morte fu davvero un passaggio pasquale, A sua morte foi de fato uma passagem pascal, un transito, em latim transitus, passagem, come viene celebrato nella liturgia francescana il como é celebrado na liturgia franciscana, 3 ottobre. em Quando outubro. si sentì vicino alla fine, il poverello esclamò: Quando se sentiu perto do fim, o pobrezinho, Francisco de Assis, exclamou: Ben venga, mia sorella morte. Sim, venha, venha bem, minha irmã morte. Eppure nel suo cantico delle creature, accanto a parole dolcissime sulla morte, E também, inclusive, no canto das criaturas, cantou palavras docíssimas, dulcíssimas sobre a morte. egli ne ha alcune tra le più terribili. Laudato sia mio Signore per sora nostra morte corporale, Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a morte corporal, dalla quale nessun uomo vivente può scappare. da qual nenhum homem vivente pode escapar. Guai a quelli che morranno nei peccati mortali. Ai daqueles que morrem em pecados mortais. Beati quelli che troveranno nelle sue santissime volontà. Felizes aqueles que serão encontrados na tua santíssima vontade, Che la morte seconda non farà loro alcun male. aos quais a morte segunda não lhes fará nenhum mal. Guai a quelli che morranno nei peccati mortali. Ai daqueles que morrem em pecados mortais. Il pungiglione della morte è il peccato. O aguilhão, o ferrão da morte é o pecado, diz o apóstolo, 1 Coríntios 15, 56. Dice l'Apostolo. Ciò che dà alla morte il suo più terribile potere di angosciare l'uomo credente e di fargli paura è il peccato. Então, aquilo que dá à morte o seu mais temível poder de angustiar o homem que crê e de lhe causar, de lhe fazer medo, é o pecado. Se uno vive in peccato mortale, per lui la morte ha ancora il pungiglione, il veleno. Come Se alguém vive em pecado mortal, então para ele a morte tem ainda o seu aguilhão, o seu ferrão e o seu veneno, prima di Cristo. como antes de Cristo acontecia. Ferisce, uccide e manda alla Gehenna. Ela fere, mata e manda a Geena. Non temete, direbbe Gesù, la Não temeis, não temais, disse Jesus. morte che uccide il corpo e Não temam a morte que mata o dopo corpo non può fare più nulla. e depois não pode fazer nada mais.
temete quella morte che dopo aver ucciso Temei aquela morte que, quel corpo, depois de haver matado, depois de haver assassinado o corpo, ha il potere di gettare nella genna. a poder de lançar na geena. Istituendo l'Eucaristia, Gesù anticipò la propria morte. E instituindo a Eucaristia, nosso Senhor Jesus Cristo antecipou a própria morte. Noi possiamo fare lo stesso. Nós podemos fazer o mesmo. Anzi, Gesù ha inventato questo mezzo proprio per farci partecipi della sua morte, per Antes, nosso Senhor Jesus Cristo inventou este meio para nos fazer participar da sua morte, para unir-nos unirci a sé. a Ele, a si. Partecipare all'Eucaristia è il modo più vero, più giusto e più efficace di apparecchiarci alla morte. E então, participar da Eucaristia é o modo mais verdadeiro, mais justo e mais eficaz de aparelharmos-nos, aspas, da morte. In essa celebriamo anche la nostra morte e la offriamo E nessa, na Eucaristia, celebramos também a nossa morte e a oferecemos, giorno per giorno al Padre. dia por dia, ao Pai. Nell'Eucaristia noi possiamo far salire al Padre il nostro Amen, sì. Na Eucaristia, nós podemos fazer sair para o Pai o nosso amém, o nosso sim. A ciò che ci aspetta, al genere di morte che Aquilo que nos espera, Dio vorrà permettere per noi. ao tipo de morte que Ele deverá permitir a nós. In essa noi facciamo testamento, E nessa nós fazemos testamento. decidiamo a chi lasciare la vita, per chi morire. Então é interessante, nesta nós fazemos como que um testamento. No testamento você escreve aquilo que você vai deixar pós-mortem, ou seja, nesse testamento nós decidimos a quem deixar a vida e por quem morrer. Siamo nati, è vero, per poter morire. Nascemos, é verdade, para poder morrer. La morte non è solo la fine, ma anche il fine della vita. A morte não é só o fim, mas o fim no sentido de finalidade da vida. Questo però, lungi dall'apparire una condanna, come diceva il filosofo ricordato sopra, Isso, todavia, antes de aparecer uma condenação, como dizia o filósofo recordado acima, appare invece un privilegio. aparece ao contrário, como um privilégio. Cristo, dice San Gregorio di Nissa, Cristo, disse São Gregório de Nissa, è nato per poter morire, nasceu para poder morrer, cioè per poter dare la vita e il riscatto per tutti. isto é, para poder dar a vida em resgate de todos. Anche noi abbiamo ricevuto in dono la vita per avere qualcosa di unico, Também nós recebemos o dom da vida para ter alguma coisa de único, di prezioso, de precioso, di degno di Dio de digno de Deus, da poter dare a nostra volta, de poder a nossa vez, de poder pela nossa vez, volta a Dio. oferecer a Deus como um dom.